A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é a irmã Ângela Gabriel. E esse é o canal Maranata Maranata. Já peço que você deixe o seu like, que você comente os nossos vídeos, que você compartilhe, nos ajude a nos manter aqui na plataforma do YouTube. Hoje eu queria trazer alguns testemunhos para você de paralisia do sono. Eu já fiz, irmãos, alguns 2 ou 3 vídeos sobre isso, que tem aqui no meu canal, inclusive um com um testemunho pessoal mesmo. E eu acredito que esse tema é importante. Então eu tenho mais alguns testemunhos aqui para trazer para vocês sobre isso. E acredito que para algumas pessoas vai ser importante. E eu digo isso, irmãos, porque eu não iria mais falar sobre isso. Eu acredito que o que eu já postei aqui no canal, né, os vídeos estavam de bom tamanho para falar sobre o assunto. Mas acontece que esses testemunhos que eu tenho aqui, e eu ia deixar de lado, né? Eu posso dizer para vocês que Deus vem me incomodando, a ponto de eu sonhar mesmo com isso, né? De eu fazendo vídeo, de eu postando, que eu ia deixar para lá porque para mim não tem mais tanta importância, né? Só que, irmãos, eu estou me sentindo incomodada mesmo a colocar esses testemunhos aqui no canal, tá? Eu acredito que, mesmo que o vídeo tenha pouca visualização, acredito que alguém vai chegar a ser ajudado. Então eu queria começar falando para você algo que eu não falei nos outros vídeos, que é sobre a perspectiva científica disso, da paralisia do sono. É importante a gente dizer, na visão dos cientistas, estudiosos, médicos, psiquiatras, o que é isso, mas eu vou apenas dar uma pincelada para você compreender. Por exemplo, como é que acontece a paralisia do sono? Então, os médicos e cientistas, eles dizem que a paralisia do sono acontece quando o indivíduo desperta do estado mais profundo do sono, que é o estado denominado de REM, né? E dizem também que a paralisia do sono, ela causa uma incapacidade de falar ou mover os membros, o tronco, a cabeça. Assim, mesmo com a sensação de consciência preservada sobre o que está acontecendo, você não consegue fazer nada, o seu corpo fica paralisado. Quando nós despertamos, existe uma ativação sincrônica entre o cérebro e a medula, que é responsável pelo movimento corporal, mas quando há paralisia do sono, há um desbalanço no qual o cérebro acorda, mas o comando de despertar é bloqueado, não passa para a medula, né? Não acontece a sincronia e acontece apenas a ativação cerebral, não a medular. Por isso que a pessoa não consegue se mexer. Isso que explicam os neurologistas. Ainda de acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, há estudos que apontam que entre 15% e 40% de determinada população podem vivenciar alguma situação de paralisia do sono ao longo da sua vida. As estimativas, segundo especialistas, variam conforme a população estudada, em razão de itens como fatores culturais, étnicos. Há diversos relatos sobre paralisia do sono ao longo da história, em diferentes populações. Né? Esse fenômeno biológico está relatado na história em diferentes momentos, desde a antiguidade. Todo mundo já ouve relatos de paralisia do sono. Né? Há inúmeros fatores que podem fazer com que a pessoa tenha paralisia do sono. Para muitos especialistas, trata-se de uma característica genética. Olha só, irmãos, que interessante. Né? Ter paralisia do sono agora pode ser genético. Você pode ter herdado da sua mãe, do pai, sei lá. Estudos também apontam, mas acredito que isso seja só uma teoria, né? Estudos também apontam que ela pode ser influenciada por situações como constante estresse, né? Se você é uma pessoa que vive estressada, esse é um agravante que pode fazer você ter uma paralisia do sono. Privação do sono, né? Quando a pessoa dorme menos do que 7 horas por dia. Consumo de bebidas alcoólicas em excesso. Utilização de medicamento para induzir ao sono, sem a orientação médica, né? No caso. Enfim. E a paralisia do sono também pode estar relacionada com doenças psiquiátricas, como transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e o fenômeno é muito comum em indivíduos que possuem narcolepsia, que é um transtorno no qual a pessoa tem sonolência intensa
ao longo do dia, mesmo tendo dormido bem durante a noite. Nem todos os casos de paralisia envolvem alucinações, a situação em que a pessoa apenas não consegue se mexer. Porém, as experiências alucinatórias, que podem ser auditivas, visuais ou táteis, né? Onde você vê coisas, você ouve coisas e você sente coisas, né? Essas experiências são recorrentes e, segundo os estudos, podem estar presentes em até 75% dos casos. Olha só, a grande maioria. As experiências relatadas durante a paralisia do sono são diversas. Há pessoas que veem diferentes vultos, outras que sentem alguém se aproximando. Há quem sinta um bicho com características assustadoras em cima de si, entre outros diversos tipos de relatos. As alucinações durante a paralisia, conforme os estudos, podem acontecer porque pouco antes de despertar, a pessoa estava no estágio mais profundo do sono, onde acontecem os sonhos mais vívidos. Então, irmãos, falei aqui para vocês algumas partes de uma matéria, né, só para vocês ficarem cientes do que pensam os cientistas, né, do que pensam os estudiosos, porque eles estudam esses fenômenos. A paralisia do sono, ela é um fenômeno, tá? Agora, há quem diga que ela não é resultado de noite mal dormida, de medicamento sem orientação médica, de nada dessas causas que eu citei aqui. Há quem diga que é, né, demônio, simplesmente demônio. Inclusive, essa matéria da qual eu li essas partes aqui, ela está justamente trazendo a matéria, o caso de uma moça que está narrando uma noite assustadora que ela teve com a paralisia do sono, certo? E aí é onde eu quero trazer os relatos, esses que eu tenho aqui, que eu queria passar para vocês já faz algum tempo. Meus queridos irmãos, eu não vou me avexar muito. É o contrário, né? Eu deveria dizer que eu não vou me estender muito, mas não, eu não vou me avexar muito. Eu vou narrar devagar, tá bom? Esse vídeo, como alguns outros, não é para você assistir correndo. Se você tem interesse pelo assunto, por essas experiências, quer ouvir o que aconteceu com algumas pessoas que já passaram por isso, então sente aí, pega uma xícarazinha de café e escute. Então, vamos lá, o primeiro comentário que eu quero trazer para você é da Silene Alves. A Silene Alves diz assim, ela fala: a paralisia do sono acontecia comigo quase todos os dias. Meu corpo paralisava, não dava conta de levantar. Teve uma vez que senti alguém fazendo sexo comigo. Irmãos, eu não vou modificar aqui as palavras das pessoas que deixaram esses testemunhos, tá bom? Porque eu não quero modificar o relato da pessoa, salvo a pontuação, né, que a gente precisa às vezes dar um jeito para poder ficar mais compreensível para você, mas fora isso eu vou tentar ser fiel ao que as pessoas escreveram aqui para, né, a gente entender o que elas querem nos passar. Então ela diz que tinha paralisia do sono quase todos os dias e que teve uma vez que ela sentiu alguém fazendo sexo com ela. E aí ela continua: eu gritava tentando levantar, eu estava de lado, eu olhava para ver quem era, né? Eu não via ninguém. Eu estava sozinha em casa. Quando voltei em si, ou a mim, pulei da cama para ver se as portas estavam abertas, se alguém tinha entrado na minha casa. Estava tudo fechado do mesmo jeito que eu deixei. Pensei que era sonho. Aí uma vez eu estava dormindo e escutei a voz de um homem me chamando. Acordei e não vi ninguém. E voltei a dormir. Então mexeram no meu telefone fixo por 3 vezes. Não tem pontuação, né, irmão? Então acho que é assim. Então mexeram no meu telefone fixo. Por 3 vezes pulei do sofá. Vi que não era normal. Da outra vez eu deitei no sofá de manhã cedo, umas 7 horas. Aqui já foi outra vez, tá? Umas 7 horas da manhã. Eu me via manifestada com as mãos tortas e rindo com voz de demônios. Eu acordei assustada, vi que não era normal. Então eu tive outro dia. Dormi de novo, senti algo tentando entrar no meu corpo. E eu orava e pedia para Deus não deixar. Aí escutei uma voz horrível de demônio gritando de raiva
porque não conseguia entrar no meu corpo. Isso acontecia quase todo dia. Então teve um outro dia em que deitei no sofá pela manhã e via tudo. Deitada, dormindo com os olhos fechados, eu via tudo. Via a televisão, o rádio, a sala. Eu não estava dormindo, tenho certeza. Todas as vezes eu vejo tudo à minha volta. Senti meu corpo pesando, paralisando. Quando eu olhei, eu estava levitando. Eu pegava no teto da sala. Eu falava, meu Deus, eu quero descer. Eu me apavorava e olhava para baixo, me via dormindo. De cima do teto, eu olhava para o sofá e via meu corpo lá, dormindo. E via um homem a poucos metros de mim, de costas e de braços cruzados. Ele não olhava para mim. Eu falava, o que esse homem está fazendo na minha casa? Meu Deus, eu quero descer. Pela terceira vez que fui olhar para ele, ele sumiu. Eu sentia então alguém me puxando por uma perna. E essa pessoa me derrubava e me arrastava na maior velocidade. Eu gritava, pedia socorro, clamando por Deus. Então ele me largou na saída da porta do meu apartamento. E eu me vi caída na saída da porta. Parecia que ele queria levar a minha alma. Então acordei assustada e não consegui mais dormir, sentindo uma presença ruim dentro de casa. Passei por muitas coisas, até o meu cabelo puxaram dessa última vez que eu tive, que eu falei, que foi a pior, né? Não, calma, deixa eu me orientar aqui. Ela quer dizer que da última vez que ela teve a paralisia do sono, sentiu que puxaram o cabelo dela, né? E que foi a pior vez. E aí ela diz, se eu for falar tudo o que aconteceu comigo, eu vou escrever um livro. Então vejo que isso não é normal. Eu sei que aquilo era um demônio. E eu vi que eu precisava de ajuda. Então fui buscar a Deus. Estou indo para a igreja. E graças a Deus, essas coisas sumiram. Mais ou menos assim. Depois que eu estou indo para a igreja. Não, calma. Mas ainda assim, mesmo depois de eu estar indo para a igreja, alguém ainda tentou entrar no meu corpo 2 vezes. Que ela acha que é esse mesmo homem, né? Tentou entrar no meu corpo ainda por 2 vezes. E eu percebi que era ele e comecei a orar. E orando eu senti minha boca, porque estava dormente. Eu disse, o meu Deus é maior, você não vai conseguir, seu maldito. O sangue de Jesus tem poder. E ele não conseguiu entrar. Aí eu voltei a si, ou a mim. E ela termina dizendo que Deus repreenda para bem longe de mim e da minha família. Amém. Irmãos, eu me embaraço um pouco no relato, porque aqui, pelo menos, no relato dela, ela não colocou ponto, nem vírgulas. Então, se a gente for ler assim, né, de uma vez, aí você perde o sentido das coisas. Mas é mais ou menos isso, né? Eu espero que tenha dado para compreender. E, irmãos, eu quero fazer uma ressalva aqui, é interessante, porque eu tive uma experiência espiritual uma vez, que eu estava fora do meu corpo, não foi em paralisia do sono, eu tive visões, eu tive uma visão com Jesus, eu vi Jesus. E nesse dia, eu precisei fechar os olhos, porque uma coisa me obrigava, a luz que estava naquela criatura que eu via, que era Jesus, aquilo me forçava a fechar os olhos. Só que mesmo fechando os olhos, eu enxergava tudo ao meu redor. A mesma coisa que ela está falando. O que me leva a entender que quando é uma experiência espiritual, né, o seu espírito, que não dorme, ele está vendo tudo. É como se quando você fechasse os olhos da carne, do seu corpo, o seu espírito estivesse acordado e você pudesse ver pelos olhos do seu espírito. E quando a gente está em espírito, a gente contempla as coisas do mundo espiritual e as do mundo material também, né? Então foi isso que eu entendi, mas enfim, sigamos adiante. Aqui, mais um testemunho da irmã Lília. Lília, serva do Deus Altíssimo, Deus Forte, e eu vou dizer todo o nome, né, da pessoa, porque aí você pode procurar o canal da irmã se você quiser. A irmã Lília diz assim, na madrugada de ontem para hoje, eu resisti ao pecado sexual com meu namorado. Falei que só ia fazer quando me casasse. Então, após isso, cheguei em casa e às 3 horas da madrugada, pontualmente às 3 horas da madrugada, irmãos, tem algo nesse horário, sim, porque quando eu tinha paralisia do sono, também era justamente nesse horário. As piores experiências da minha vida espirituais com paralisia do sono, sempre eu acordava antes ou depois, e quando eu acordava antes,
faltava sempre 5, 2, 4, 10 minutos para as 3. E era justamente o tempo que eu levava para pegar no sono. E quando eu acordava depois, eu sempre reparava que era 3h10, 3h15, 3h20, sempre por aí, irmãos. Então ela diz, eu fui orar, 3 horas da manhã. Quando tentei dormir depois, peguei no sono, senti algo puxando os meus cabelos para cima. Eu tentei abrir os olhos, mas não conseguia. Eu estava com os olhos pesados, mas não tinha forças. Eram alguns demônios. Alguns deles falaram para mim que se eu não cedesse, eles me ameaçaram colocar no meu órgão genital bichos. Tá repreendido em nome de Jesus. Ela que escreveu aqui. Eles me ameaçaram porque eu não cedi ao pecado. Acordei com uma dor terrível de cabeça e não sei se expulsei esses demônios porque foi algo terrível. Creio que passei pela paralisia do sono. A irmã Kátia Mira diz assim, já tive algumas vezes. E a última eu também fui dormir, pois meu marido já estava dormindo. Deitei e não cheguei nem a dormir. E quando me virei para o lado do meu marido, ele era um dragão. Fiquei paralisada nesse momento e clamei em pensamentos a Deus pedindo luz. De repente eu vi passar pela porta do meu quarto um homem reluzente que acendeu a luz da sala e a claridade iluminou o meu quarto. Só assim consegui me levantar e corri para a sala para contemplar o que vi, mas já não tinha mais ninguém na sala. A luz da sala realmente foi acesa. Olha só, irmãos, o Senhor socorre quando a gente clama, né? E na minha experiência de paralisia do sono, numa delas, eu clamei ao Senhor Jesus. E ele me disse, uma hora do meu desespero, ele me disse, eu socorro aquele que clama pelo nome daquele que fez todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que, a respeito do Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas a partir dele, por ele, para ele. Então é esse nome mesmo que a gente tem que clamar. Amém? Tá aí a experiência da irmã Kátia Mira. O Mateus de Almeida Teixeira diz assim, já aconteceu de eu orar e sentir um frio. Já aconteceu de eu estar de joelhos e meu corpo paralisar, não conseguir mexer, nem falar, gritar, nada. A única coisa que eu conseguia fazer era clamar em pensamento. Já aconteceu de eu estar deitado e paralisar também. Houve um dia em que eu ouvi um demônio falando coisas para mim. Já ouvi vozes de pessoas gritando do inferno. Já vi cabeças do meu lado. Tive visões malignas. Já aconteceu de eu estar deitado e começar a tremer na cama. Tipo uma pessoa que está tendo um acesso. Esta vez foi pior. Não só aconteceu como acontece até hoje. Quase sempre tenho isso, mas Deus me dá vitória. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu consigo usar a boca e me mexer, eu me ajoelho e oro e expulso. Daí consigo dormir tranquilo. Só Jesus na causa. Se não fosse ele, não sei o que seria de nós, não sei o que seria de mim. Que Deus abençoe você, irmã, em nome de Jesus. Irmãs, eu acredito, antes de qualquer coisa, que o inimigo, ele brinca muito com o ser humano. Ele tira muito sarro com a nossa cara. A própria palavra do Senhor diz no livro de Jó, que o inimigo fala que nós somos barro. Ele diz que nós somos aflito, da hora que nós acordamos até na hora que nós vamos dormir, que o nosso tempo na terra é pouco. Ele diz que nós somos pó, diz que nós somos lodo, ou seja, ele tenta nos diminuir, ele se diverte em nos afligir. Então esse é o intuito do inimigo na maioria das vezes, né? Ele usa as armas que ele tem, porque o inimigo, irmãos, ele tem armas, sim. Ele tem algum poder, sim. E mais do que nós, porque ele é um anjo, ele está aí há quanto tempo? Muito mais tempo do que nós, ele tem muitas artimanhas para nos enganar, para nos afligir. Então, o nosso refúgio é o Senhor Jesus. A irmã Rosilene Ferreira diz assim, eu já senti isso. Aliás, tive uma paralisia de sono recentemente em que me deparei com uma pessoa morta ao lado da minha cama. Vi uma cena como se fosse uma alma perdida que estava me observando. Nesse momento senti algo me sufocando e eu não conseguia nem gritar. Mas ao mesmo tempo ouvia, acho que ela quis dizer ouvia, uma voz que me dizia, filha, chame meu nome. Foi o que aconteceu comigo, irmãos. Aqui uma ressalva, abro um parênteses para dizer, o Senhor Jesus, uma vez eu estava numa paralisia do sono, em tempo de morrer, quando eu estava quase sendo sufocada, o Senhor disse isso que eu já falei para vocês, chame pelo meu nome. Aí ela continua, quando tentava clamar por Jesus,
mais eu sentia aquele ser maligno me sufocar, mais eu insistia até que esse ser saiu do meu quarto. Detalhe, aconteceu às 3h45 da manhã, de novo. E isso é sério, diz ela. Peço muito a Deus que ele nos proteja. Irmãos, tá aqui, ó. No relato dessa irmã, no relato aqui, está a receita para você sair disso. Aqui está a solução, o próprio Senhor Jesus nos dá, e Ele tem misericórdia de nós. Ele mesmo, na hora da nossa dificuldade, Ele nos orienta. O próprio Jesus te orientando, Ele diz, tenta chamar pelo meu nome, clama pelo meu nome. A irmã Thalita diz assim, paz de Jesus. Eu sei que o vídeo tem 2 anos, e ela está falando do meu primeiro vídeo, ela está comentando aqui no meu primeiro vídeo sobre a paralisia do sono. Aí ela continua, mas essa paralisia do sono aconteceu comigo hoje, há algumas horas atrás, e pela segunda vez na vida. Uma das piores sensações que existe. Tirei umas horas para cochilar à tarde, logo me vi deitada de barriga para cima, com os olhos abertos, sem poder movimentar nada, apenas os olhos. Vi então uma criança sentada nas minhas pernas, com uma das mãos segurando um livro qualquer, tapando o rosto, e seus dedos eram pretos como se estivessem sujos de carvão. Com a outra mão, essa criança machucava a minha panturrilha com as unhas. Cheguei a fazer caretas de dores reais. Quando eu movimentei os olhos novamente, tinha um garoto me olhando com um olhar de curioso pela cortina do banheiro. E eu tentei chorar e gritar e chamar minha mãe e não conseguia. Eu ouvi a minha mãe falando com a minha tia um cômodo depois, e eu lutava por ajuda. Quando finalmente consegui levantar, fui lavar o rosto e com o coração batendo a 1000 e tremendo muito. Isso é muito triste. Eu sou cristã, mas confesso que estou um pouco distante de Deus. O primeiro episódio foi há 2 anos atrás, quando eu tinha depressão. Fiquei livre da depressão, mas agora sofro de ansiedade. Esses episódios voltam a acontecer quando eu simplesmente volto a orar. Parece que o diabo se manifesta. Enfim, ela acha, a irmã Thalita acha que essas coisas acontecem porque ela voltou a orar e voltou a tentar fazer a vontade de Deus. O irmão Daniel Oliveira diz assim, a primeira vez que me ocorreu a paralisia, eu morava em uma casa que era um terreiro de Umbanda. Lá a opressão maligna era esmagadora. Dormi e acordei no plano espiritual com meu corpo pressionado na cama. Não conseguia me mover nem falar, mesmo me esforçando muito para isso acontecer. Comecei a sentir uma presença diabólica junto a mim e vi que era esse demônio que estava me pressionando e me sufocando na cama. Nesse momento eu já vi a silhueta dele e fiquei desesperado. Comecei a clamar pelo sangue de Jesus sem parar, até que em um momento essa entidade demoníaca começou a rir e a zombar de mim, me dizendo que Deus não podia me ouvir. Para você ver como o diabo é sujo. Mas continuei clamando e enfim acordei. Acordei todo suado, cansado e com a respiração muito ofegante, como se de fato eu tivesse lutado com esse demônio. Irmãos, outra coisa que acontece na paralisia do sono é o que ele está falando aqui. Nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. Todos nós, na hora do nosso desespero, nós clamamos a Deus. E às vezes parece que não faz efeito da primeira vez, da segunda, da terceira. E o inimigo pode tentar tirar sarro da sua cara e dizer que não adianta, mas ele está mentindo. Deus sempre vem socorrer aquele que clama por ele. Amém? Sempre vem, então não desista. O inimigo é persistente em tentar te destruir a tua esperança, mas o Senhor vem te socorrer sim. A irmã Vânia Santos diz assim, boa noite, irmã. Conheci seu canal hoje e me identifiquei com esse vídeo. Também está falando sobre o meu primeiro vídeo da paralisia do sono, certo, gente? Que, aliás, vocês podem encontrar no meu canal. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link. E vou colocar aqui em cima também, para você ver a capinha dele e você poder acionar aqui pelo título, que é mais rápido, né? Também. Ela continua. Passei por isso durante muito tempo da minha vida e da minha adolescência. Eu não era convertida. Acontecia todos os dias, irmãos. Eu achava que eram espíritos de pessoas que já morreram. Achava que eram parentes. Falava até que ia procurar um centro espírita para saber o que eles queriam. Graças a Deus, nunca eu fiz isso.
Eu sentia puxar o meu lençol. Eu sentia alguém que sentava na minha cama. Sentia o colchão balançar como se tivesse alguém sentado. Já sentia alguém sentar e se encostar nas minhas costas. E eu acordei pela manhã toda cheia de dor. Passei vários dias com a dor nas costas. Sentia mexer meu braço. Acordava e não conseguia me mover e nem falar. Meu marido também já presenciou. Eu tentava chamar, por ele não conseguia. Meu marido me viu tentando chamá-lo. Na época eu era católica e nem orava, mas dormia rezando o terço. Rezava várias e várias vezes e parecia que só piorava. Até que houve um tempo em que eu vi que era paralisia do sono e não liguei mais para isso. Me convenci e me acostumei, né? Me convenci de que já estava acostumada. Porém, me converti em 2014 e então, a partir daí, vi que não se tratava de espíritos, e sim de demônios. Depois daí que eu comecei a orar e a repreender, e nunca mais passei por isso. Graças a Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, só Ele nos liberta. Amém? Amém, irmã. A irmã Joselma diz assim: meu Deus, ainda bem que alguém me entende. Essa é a importância, irmãos, de eu postar esses vídeos aqui. É você se familiarizar, de você ouvir outras experiências, de saber que não é só você que sofre. E aqui você pode encontrar também a solução. Esse é um intuito de poder te ajudar. Eu não estou falando aqui em vão, não estou investindo meu tempo aqui, minha saliva em vão. É para te ajudar de alguma maneira. Amém? Volto a dizer, se esse vídeo não tiver milhões de visualizações, mas se uma pessoa ver e for ajudada de alguma maneira, eu já fico feliz. A irmã Joselma continua. Vou voltar ao início. Ela diz assim: meu Deus, ainda bem que alguém me entende, porque eu tinha medo de falar e alguém achar que eu estava ficando louca, perturbada. Mesmo eu estando na igreja, olha aí pessoas tendo a mesma opressão. Eu oro, leio a Bíblia antes de dormir e sempre está acontecendo isso quando eu não tenho pesadelos horríveis. Mas eu estou me consagrando, orando. Ontem tive a sensação de ter alguém no meu quarto. Não dormi a noite toda, sentia fisgada nos pés e começava arrepiando dos pés até a cabeça. Eu sentia quando os arrepios subiam pelas minhas pernas. E minhas pernas gelavam e o corpo estava normal. Só os pés e as pernas gelando. Quando chegava na minha cabeça, sentia arrepios e ao mesmo tempo coçava, como se tivesse piolhos andando na minha cabeça. E isso tudo é muito estranho, só Deus para ter misericórdia. O meu marido se debatia muito como se estivesse se assustando, mas ele evita falar sobre isso. Mas ele também tem, eu já percebi. Não sei se ele tem medo ou não quer aceitar que tem algo realmente. Então, já falei para ele, ore e repreenda, porque nós não estamos dormindo direito e tem algo estranho aqui. Irmã, me ajude em oração, pois estou num propósito com Deus, mas qualquer oração dos irmãos será bem-vinda em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, orem pela irmã Joselma, amém? A irmã Morgana, ela diz assim: é verdade, eu já tive isso, eu não conseguia me mexer nem falar, e algo me levantou da cama e me atirou pelo ar para eu me bater na parede. Mas eu em pensamento disse: Jesus tem mais poder. E acabou. Glória a Deus. Entenderam, irmãos? Esse é o testemunho da irmã Morgana, que tem 6 linhas. Vale a pena repetir. Ela diz: é verdade, eu já tive isso. Eu não consegui me mexer nem falar. E algo me levantou da cama e me atirou pelo ar contra a parede. Mas eu em pensamento disse: Jesus tem mais poder. E então acabou. Mais uma, irmãos, que está te dando aí a solução. Jesus tem mais poder. Amém? A irmã Edileuza Tomé diz: já tive várias vezes e a primeira vez foi na infância. Um menino loirinho dos cabelos encaracolados sentado em cima de mim, com as mãos no meu pescoço tentando me enforcar. Eu gritava, achando estar acordada, mas estava com paralisia do sono. E quando acordei, finalmente, eu mesma estava com as mãos no meu pescoço apertando. Misericórdia. Primeira vez que eu escuto isso, irmãos. Ela continua: foi terrível e minha tia disse que o nome do menino era Pescador e que ela também tinha sonhado com ele. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O irmão Cledson Souza diz assim: eu jejuo, oro, estudo a Bíblia diariamente, faço voto com o Senhor na mente, sem dizer nenhuma palavra sequer, mesmo assim basta deitar para começar. Que estranho, né?
Ouço pisadas na casa e no meu colchão. Vejo sempre alguém, uma senhora ou um rapaz, uma mulher ou um homem, e às vezes demônios, do jeito que eles são. E ele está dizendo isso, irmãos, abrir um parênteses aqui, porque o demônio, às vezes, nas visões da gente, eles se camuflam, tá? Eles podem aparecer como uma pessoa que já morreu, podem aparecer como conhecido seu, podem aparecer como uma pessoa que você não conhece, tá? E às vezes eles podem aparecer como eles realmente são, demônios, monstros, porque eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Vivo chorando, clamando ao Senhor. É uma verdadeira batalha, e isso tudo acordado. Uma vez tinha jejuado e acabado de clamar a Deus para ser cheio da sua presença, e me deitei. Em questão de segundos, Satanás entrou no meu quarto, flutuando. Tinha cara de cavalo e invadiu meu corpo. Expulsei ele 2 vezes na mente e vi saindo do meu corpo. Estava totalmente sem força, e o Espírito de Deus que estava em mim começou a dar glória a Deus. Não era eu que glorificava, era o Espírito de Deus que estava em mim. Irmãos, esse irmão aqui, ele nos diz que ele luta também sobre contra, né, um comportamento, que é uma palavra que eu não posso dizer aqui, senão a gente sofre represália do YouTube, o vídeo pode ser, né, cortado e tal, mas eu vou soletrar para você, eu posso soletrar. Ele luta contra a HOMOSSXUALIDADE, tá? Escreva aí, você vai entender. E isso faz toda a diferença, quando ele diz que expulsou um demônio do próprio corpo dele, enfim. Gente, ouçam, meditem, reflitam, tirem aí suas próprias conclusões. Enfim. A irmã Leila Cristina diz: em uma certa vez eu me vi sendo arremessada na parede. Os demônios parecem que gostam, né, irmãos, de arremessar as pessoas contra as paredes. Imagina o que eles não fazem com as pessoas no inferno. Novamente, ela diz, a irmã Leila Cristina: e uma certa vez eu me vi sendo arremessada contra a parede e senti alguém me arranhando e acordei com as marcas nos braços. Acreditem ou não, isso é sério. E tem um vídeo, irmãos, no YouTube, assim como também tem um livro de um irmão, que ele escreveu um livro chamado 23 ou 24 Minutos no Inferno. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu posso até procurar aqui para falar para vocês. Esperem aí, tenham calma que eu estou quase encontrando. Eu estou aqui em outro cômodo da casa. Pronto, é o Bill Wiese, que se escreve assim, BILLWIESE. O título do livro, aliás, é 23 Minutos no Inferno. E por que eu estou citando esse livro, irmãos? Porque essas coisas, violências que o demônio faz com as pessoas durante a paralisia do sono, é incrível que são as mesmas, algumas, né, narradas pelo Bill Wiese nesse livro. E eu digo para vocês que eu já li esse livro 2 vezes. Ele, irmãos, é um livro que ele embasa a experiência dele de ir ao inferno na Bíblia, tá? E depois que ele passou por isso, irmãos, depois que o Bill Wiese passou por essa experiência de ter ido ao inferno e sofrido violência dos demônios, ele passou o resto da vida dele, dedicou o resto da vida dele a viajar pelos lugares para poder acordar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para isso, para que elas não vão para o inferno, porque lá elas sofrem na mão do diabo. Acredite você ou não, né? E por via das dúvidas, leia esse livro e você vai ver que ele não tem nada de antibíblico, tá tudo na Bíblia, né? A Denise Barbosa diz: sofro muito com isso, com a paralisia do sono. Sinto que tem alguém no quarto, aí começo a escutar barulho diferente, então eu já sei que vai acontecer. E não consigo sair daquela situação desesperadora. Parece que tem algo me sufocando e eu não consigo mexer e nem falar. Clamo o sangue de Jesus e mando Satanás sair. E o pior é que tem vezes que tenho visões pornográficas e parece que tem algo coabitando comigo. É horrível. Eu acordo com uma sensação de vergonha porque não consigo me defender. Porque sinto isso, porque passo por isso. Estou sempre indo na igreja e orando, mas Deus vai me libertar desse mal. Eu creio. Em nome de Jesus, irmã Denise Barbosa, Deus vai te libertar desse mal. Irmãos, não era à toa que eu não queria fazer esse vídeo, narrar essas experiências. Eu tô aqui toda arrepiada. O sangue de Jesus tem poder.
Eu sinto até alguém aqui perto de mim. Eu tô sozinho em casa e eu esperei todo mundo sair de casa, irmãos. Uma oportunidade dessa para que não houvesse barulhos assim que atrapalhassem a narração desse vídeo para você. Mas eu confesso que eu tô até arrependido. Eu me sinto melhor quando tem alguém em casa, mas eu sei que Jesus está comigo. O sangue de Jesus tem poder. Vamos passar para outra experiência. A irmã Leila Cristina diz assim: olá, eu tive 2 experiências dessa essa semana. E isso é constante. Mas uma dessas 2 foi muito forte. Eu me vi em pé, com os olhos virados, como numa possessão. E uma voz falava: seu tempo está acabando. Estou com muito medo. Só parou na hora em que eu falei: Deus, me ajuda. Sangue de Jesus tem poder. E aqui ela termina, irmãos. Irmã Leila Cristina, quem manda na nossa vida é o Senhor. O tempo da nossa vida está na mão dele, não está na mão do inimigo, não. Não temas. Creia somente, ore. Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Eu oro por todos vocês aqui desse canal. Olha quanto a gente sofre com isso. Olha quanto a gente sofre na mão do diabo. E eu creio, irmãos, que Deus deixa a gente passar por isso às vezes. Ele permite para que nós venhamos a entender que nós temos um inimigo, né? Quantas pessoas vivem aí a revelia, achando que o mundo espiritual é uma brincadeira. Aí depois, quando você parte desse mundo, que você morre, que você vai para a eternidade, você se depara com essas coisas horrorosas, porque você não se preocupa com a sua alma, não cuida da sua alma. Irmãos, a sua alma requer cuidado. Cuide da sua alma. A gente precisa se certificar de que ao partir dessa terra nós vamos estar com Jesus, não é com o demônio, não. Amém? A irmã Rafaela Lima Mafra, isso, diz assim: hoje é a 2ª vez que tive isso, e sempre é da mesma forma. Não vejo e sinto um monte de demônios em cima da minha cama. Misericórdia. E correndo também, e demônios correndo ao redor. É aterrorizante. Não desejo isso pra ninguém. E o pior é que não consigo me mexer e nem falar nada. Sangue de Jesus tem poder. Sabrina Rodrigues diz assim: eu tive essa experiência via Pombagira, pois justamente tinha na minha casa hospedada uma amiga que mexia, uma amiga minha que mexia com essas porcarias. Ela caminhava em volta da minha cama e me olhava, fazia um gesto que eu nunca vi. Esfregava as mãos uma na outra. Eu não conseguia nem me mexer. Só no meu pensamento eu dizia: não quero nada contigo. E iniciei o Pai Nosso. Então ela desapareceu. Contei isso a uma amiga e ela me explicou o gesto que o espírito imundo fez. E confessou de haver uma pombagira com ela, né? E a quem ela fazia oferendas. E etc. Que horror, irmãos. Aqui alguém de um canal intitulado Lagartixa e tal, com algum aí no seu restante do nome. A pessoa diz assim: fala isso não, às vezes eu tenho essa experiência mais de 5 vezes por mês, e tem vezes que isso acontece comigo acordado, mas sempre na hora de dormir. Irmãos, acordado é fogo, acordado é fogo, acordado não, em nome de Jesus. Dormindo já é difícil, acordado não. Continua aqui. Uma vez, quando eu era criança, eu estava tendo um pesadelo onde 3 bruxas estavam me perseguindo. E eu juro que quando eu acordei, eu caí em cima da cama. E eu já estava deitado quando dormi. Foi como se eu estivesse caído do ar na cama. Outra vez já estava de dia e eu estava dormindo sozinho em casa. E eu acordei me contorcendo todo sem poder me mexer. E eu vi um esqueleto no meio do meu quarto, falando um monte de palavras estranhas. Eu já estava tão apavorado que não lembro uma palavra do que ele falou. Só lembro que a voz dele era muito grossa e saía como um chiado. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tô louco, irmãos, que termine logo esses testemunhos. Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Ai, meu Deus. O irmão Marcos Soares diz assim: teve um dia em que eu estava me tremendo na cama, pois eu tentava me livrar do ataque. Aí minha esposa viu que eu estava me sacudindo, então ela começou a me chamar e bater no meu rosto. Foi quando o diabo me soltou. Aí eu falei para minha esposa o que estava acontecendo. Foi horrível. Parecia que eu ia morrer asfixiado. Depois desse dia aconteceu 2 vezes seguida, numa noite só. A primeira eu clamei o sangue de Jesus, aí o diabo foi embora, mas logo depois ele voltou e me agarrou de novo. Misericórdia. A irmã Neuci Machado, que tem um vídeo dela aqui contando isso, mas especificando que por anos ela foi atormentada com paralisia do sono, e por anos ela foi alcoólatra, e foi por causa disso também, por esse demônio que perseguia ele. Ela dá o testemunho dela todinho aqui.
Mas aqui ela diz apenas um trechinho. Ela diz assim: foram muitos anos de tormento, nunca contava para ninguém, porque eu sabia que ninguém ia acreditar em mim. Sofri muito por muitos anos, e houve um tempo que tinha medo até de me deitar para dormir. Também passei por isso. Porque todas as noites ele ia me apavorar. Era horrível, eu sofria muito, não tinha ninguém para me ajudar. O único que poderia me ajudar era Jesus, mas até então eu não conhecia Jesus. A irmã Tatiane Santos diz: eu tive ontem pela meia-noite e foi horrível. Eu não tinha voz, não tinha força nem respiração. Não conseguia nem abrir os olhos. Eu me deixei levar para ver até onde ia aquilo. E parece que tinha uma força que me puxava para fora do meu corpo. Eu comecei a revirar os olhos e queria voltar. Comecei a pensar em Jesus. E então fui voltando aos poucos. Quando eu acordei, me senti cansada e com uma sensação que alguém esteve naquele quarto. Foi horrível. Um canal aqui de uma pessoa intitulado Pãozito diz assim: antigamente, há uns 2 anos atrás, eu estava dormindo na casa da minha tia. Daí eu estava lá dormindo, tudo bem, só que teve uma hora que eu abri o olho e até aí beleza, mas eu não conseguia me mexer, e eu via o Madara, que eu não sei quem é, o Madara do Naruto, só que ele era preto e a escuridão estava se espalhando pelo meu quarto, por todo o meu quarto. Meu coração acelerou. Eu consegui me mexer e voltei ao normal. Misericórdia, Jesus. Tá aí, irmãos, esses personagens de desenho animado nada mais é do que personagens do inferno, que eles adaptam a nossa realidade, traz pra cá, e aí depois você fica tendo assombração com isso. Juju Silva diz assim: eu tinha muito isso na adolescência. Teve uma vez que fizeram sexo comigo. Misericórdia. Teve uma vez que fizeram sexo comigo na hora da paralisia. Eu tinha 15 anos e era virgem. E na época eu era do grupo de jovens da igreja. Eu realmente era uma jovem que frequentava muito a igreja. Hoje em dia eu ainda tenho às vezes. Misericórdia. A irmã Iris Nascimento diz: sofri disso desde meus 21 anos. Casos que eu acordava 3 vezes na noite, que eu não conseguia dormir. Sentia alguém tapar minha boca e me bulinava. De novo, né, irmãos? Sempre tem essas coisas. Continuando aqui. Era horrível não poder me mexer, gritar. Comecei a frequentar a igreja universal. E foi através deles que eu descobri sobre a paralisia do sono. Contei ao pastor, comecei a fazer as correntes da igreja, orar corretamente antes de dormir e nunca mais tive. E em algumas situações que eu sinto que pode acontecer, clamo internamente pela proteção e que seja afastado todo o mal, e aí então eu durmo tranquilamente. Essa aqui também já conseguiu a solução, né? Graças a Deus. Glória a Jesus, irmãos. Esse é o intuito aqui, tá? Que você vá para uma igreja, que você seja orientado, que você comece a orar, que você comece a buscar e que você seja livre disso. Outro canal aqui, que não é intitulado com o nome de uma pessoa, mas Orando com Fé, diz assim: quando eu deitei para dormir, eu sonhei que uma mulher marrom, com cabelos marrom escuros, saía da página do Facebook e entrava no meu corpo. Vinha para entrar no meu corpo, não entrava, né? Ele disse que ela estava vindo, uma mulher marrom, com cabelo marrom escuro, saía da página do Facebook e vinha para entrar no corpo dele. Da página do Facebook para entrar no corpo dele. Aí ele diz: eu não conseguia me mexer e nem falar. Eu clamei o nome de Jesus em pensamento e aquilo foi embora. Glória a Deus, né? Novamente o nome de Jesus. Magnum Cavalcante diz assim: já tive, mas antes de ter eu já sabia o que era. E quando tive no começo eu me assustei, mas logo percebi do que se tratava. Só tive uma vez e vi uma mulher de pele queimada, cabelo longo e sem boca. Pronto, aqui ele cessa o testemunho. E é horrível, né? Rodolfo Ferreira Andrade diz assim: justamente a mais pura verdade. Você falou a certeza dos 100%. Ele está se referindo ao meu primeiro vídeo sobre paralisia do sono. Isso acontecia comigo a quase todas as noites, mas eu descobri, quando chamava pelo nome de Jesus, que o maligno sumia de repente. Mais uma vez o nome de Jesus. Graças ao todo-poderoso Jesus, mas de lá para cá eu me desviei das orações. Ainda acontecem coisas estranhas, como pegar nas minhas pernas e jogar contra as paredes. E ainda eu durmo com os pés para fora da cama sem um lençol. E uma coisa terrível, eu sinto muita furada nos meus pés. Nossa. Como se fossem facadas.
Sabe o que? A gente não precisa só naquele momento, e sim na vida toda de Jesus, para nos livrar do mal. A vida toda. Glória a Deus. Amém, concordo. Cibele Silva diz, eu passo sempre por isso e é horrível. Fico consciente, mas paralisado, com vozes de demônio no meu ouvido. E vejo eles ao redor. São horríveis e aterrorizantes. Isso só para quando clamo por Deus em pensamento. Chamo o nome de Jesus e falo do sangue de Jesus. Não, e falo, o sangue de Jesus tem poder. Aí consigo dormir em paz. Janailton Souza, isso aconteceu comigo, foi horrível. E quando finalmente consegui despertar, os vultos não sumiram e falaram que iam me matar. Nessa hora meu corpo não mexia. Eu pensava só em Deus. Consegui levantar e correr. Foi horrível. Essa é uma história real. E, gente, quando a pessoa diz assim, foi real, tô falando de uma coisa real porque ela tá apavorada. É porque ela tem a noção de que aquilo aconteceu na realidade. Não foi uma ilusão. Tá? A irmã Fátima Jesus diz, eu tinha, mas o sangue de Jesus me libertou. Glória a Deus. É um testemunho. Eu tinha paralisia do sono, mas o sangue de Jesus me libertou. Glória a Deus. A Samara Ferreira diz, sofro direto com isso. Ninguém acredita. Ninguém acredita em mim. Minha mãe já me levou ao psiquiatra. Eu não quero mais tomar remédio. Preciso de ajuda. Eu vejo o diabo quando sofro essa opressão. Ô, irmã Samara Ferreira, clama o nome de Jesus, clame o sangue de Jesus. Irmãos, paralisia do sono é demônio presente, querendo se agarrar com você, e ele traz com ele vícios horríveis. Não é à toa que pessoas que têm isso também lutam contra outros problemas, como alcoolismo, como drogas, como depressão, como aquela outra coisa que eu já falei pra você que eu não posso falar aqui. Enfim, demônio sempre vem carregado com coisa ruim, ele tá querendo se encostar em você. Entendeu? A irmã Débora Carvalho diz, tenho constantemente paralisia do sono, é horrível. Com 23 anos não consigo gritar. Escuto vozes, batidas e até a medusa já apareceu para mim nesse fenômeno. Ela ficava só olhando para mim, mas quando clamo o nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, eu me acalmo, relaxo. Consigo me movimentar. Já estou acostumada a ter isso. Sou cristã, nasci em um berço evangélico, mas por favor, se tiver alguém aqui para me orientar, o que devo fazer, além de orar, claro, fiquem à vontade. Irmã Débora Carvalho, você está no caminho certo. O inimigo, ele é insistente, ele vai continuar querendo entrar na sua vida, tomar conta da sua vida. Mas você tem que ser mais insistente ainda em seguir ao Senhor Jesus, em clamar por Jesus, porque ele está aí para lhe defender. Nós temos que ser mais insistentes, irmãos, do que o diabo. Samara Ferreira diz... não, esse aqui eu já li. Amém? Então, irmãos, é isso. Terminamos. Mas por que não, né? Repetir o testemunho breve, curto da irmã Samara Ferreira, mas que soa como um grito de socorro daquelas pessoas que estão tomando remédio. Ela diz, eu sofro direto com isso, ninguém acredita em mim, minha mãe já me levou ao psiquiatra, mas eu não quero mais tomar remédio, preciso de ajuda. Ela está reconhecendo que a ajuda dela não está nos remédios, tá? E ela diz, eu vejo o diabo, gente, isso é terrível. O sangue de Jesus tem poder, não tem limite para o inimigo assustar o ser humano, né? Nos afligir e nos ver sofrer. Se a gente não clamar pelo nome de Jesus, irmãos, a gente precisa também falar sobre isso. É importante falar sobre isso, que isso aqui não é uma doença, tá? É uma coisa externa. E só o Senhor Jesus para ter poder. Gente, eu vou encerrar esse vídeo. Agradeço a vocês. Peço que continuem nos ajudando. Eu estou trabalhando, estou fazendo poucos vídeos, mas nos ajude a conseguir nos manter na plataforma. Por favor, assista nossos vídeos, deixe lá o seu comentário, não tem problema se você é contra, se você não concorda com tudo que eu falo, amém. Então traga mais um esclarecimento, né? Nos ajude a esclarecer as coisas, deixe a sua opinião, faça a sua pesquisa e venha aqui dizer para nós também, né? Que eu te agradeço
Em nome de Jesus, tá? Fica com Deus, continua clamando o sangue de Jesus, seja persistente, o Senhor Jesus, ele é contigo, né? A palavra do Senhor Jesus diz que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Ele que nos salva dessas coisas, irmãos, das trevas, do diabo, desse terror que só quem passa é que sabe, que parece que a gente está em outra dimensão horrível. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz, na sua palavra, aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus, esse será salvo. E ele mesmo nos diz isso na nossa aflição. Clama por mim, clama pelo meu nome, e o Senhor vai nos livrar. E eu quero deixar um louvor aqui para você. Eu não sou cantor, irmão, não canto, eu louvo. Eu louvo ao meu Deus. Então, eu quero deixar um louvor para vocês, uma pequena parte dele, para você ser forte, para você se inspirar. E ele diz assim: trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fraco vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Irmãos, a nossa força vem do alto, vem do céu, vem de Deus. E Ele tem sempre mais força para te dar. Amém? Não desista, seja insistente, persistente, o Senhor vai te livrar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Glória a Jesus, fica com Deus em nome de Jesus.